estar na igreja para a tua honra e tua glória. Obrigado pelos planos, pelos sonhos, obrigado pelas pessoas que estão jejuando. Que Deus abençoe a todas elas de modo especial. Obrigado também, Senhor, pelo Vaguinho, seu aniversário, que o Senhor o abençoe grandemente. E agora nós entregamos nas tuas mãos esses 4 pedidos que foram feitos e mais os pedidos que serão colocados na live. Atenda conforme a tua vontade para a tua honra e para a tua glória. A Bíblia vai ser aberta. Que o homem se cale, o Espírito Santo fale e possamos ouvir a tua voz, entender a tua vontade. Oramos por Jesus. Amém. Vamos para a Bíblia então. Pega aí sua Bíblia. Pegou a Bíblia? Tudo pronto? Deixa eu ajeitar aqui. Pronto, estamos aqui. Vamos lá. Confirmando as profecias, os 7 selos. Então agora para o Apocalipse, hein? Abre sua Bíblia lá no Apocalipse. Agora nós vamos para o Apocalipse. Vamos junto em Daniel há muito tempo, agora nós vamos começar Apocalipse sobre os 7 selos. Primeiro, o nosso método de interpretação profética, nós somos historicistas. Nós cremos que as profecias devem ser interpretadas em comum acordo com a história. Essa é a tabela de conversão profética que você precisa ter, tá? Porque quando aparece o assunto, você precisa saber. Você viu que no estudo passado precisou muito dessa tabela, né? E agora vamos falar então, abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 5, verso 1, que começa o nosso estudo. Apocalipse, capítulo 5, verso 1. Dá licença, eu vou tomar um golinho de água. Não é a água que o Lucas consegue para mim lá na igreja, que faz eu ficar sem tosse, mas essa também vai me ajudar muito. Apocalipse 5:1 diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. O que João vê? Um livro escrito por dentro e por fora. Os livros não eram códices, códice é essa formação de livro, eles eram em rolos, tá? Eles eram em rolos. Os rolos podiam ser de papiro, que é uma planta no Egito. O papiro é algo parecido com o que nós chamamos de taboa, parecido. Aí a planta ela é toda trançada e prensada e ali. Mas um papel, né? Algo para se escrever feito de planta, ele tem uma duração menor. E havia também o pergaminho que era feito de couro. O couro da ovelha era raspado até ficar bem fininho. E ali eles emendavam tal e faziam aquelas grandes tiras e eles enrolavam. E agora João viu na mão direita de Deus, aquele que está sentado no trono, um livro. E este livro tinha 7 selos. Tá certo? Aí o anjo faz a seguinte pergunta, verso 2. Um anjo forte que proclamava em grande voz. O anjo pergunta: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Quem é digno? Quem tem condição de abrir o livro? Né? E aí do verso 3 diz que ninguém era digno. Nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra. Ninguém podia abrir o livro, nem olhar para o livro. Presta atenção. Nem olhar para o livro. Ninguém tinha condição de abrir o livro estava na mão de Deus, e a pergunta do anjo é: quem abre o livro? Mas ninguém podia abrir o livro. Mas havia um ser digno, em condição de abrir o livro, do verso 5 ao verso 9. Um dos anciãos me disse para João, o que escreveu o Apocalipse: não chores. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu, e porque ele venceu, ele pode abrir o livro e desatar os 7 selos. Então, no meio do trono dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro. É interessante que um dos anciãos diz que ele é um leão, mas agora ele vê um cordeiro, como tendo sido morto. Esse cordeiro tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra.
E aqui eu já vou dizer para você: 7 chifres, 7 olhos, 7 espíritos, 7, 7, 7. Guarda isso, que lá na frente nós vamos precisar. Marca esse texto, Apocalipse 5, 6, 7 chifres, 7 olhos, 7 espíritos, 7, 7, 7. Lá na frente vamos precisar. Verso 8. Veio, tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um tinha uma harpa, taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aí você aprendeu, quando falar do incenso sendo queimado, representa as orações que o povo de Deus faz. E eles entoavam um cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que vêm de toda tribo, língua, povo e nação. Ali estava o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto. Ali estava Jesus Cristo, o único digno de abrir os 7 selos. Por que ele é o único digno? Porque ele morreu por toda nação, tribo, língua e povo. Ele comprou a todos nós com o seu sangue. Ele não pagou o dinheiro, ele morreu no meu e no seu lugar. Isso dá condição, deu condição a Jesus Cristo, na visão de João, do capítulo 5 do Apocalipse, de abrir então os 7 selos. E agora Jesus abre os 7 selos, começa e abre o primeiro selo. E o primeiro selo está em Apocalipse 6:2. Está com a Bíblia aberta, meu irmão? Enquanto você abre aí, eu quero mandar um abraço ao meu amigo Noril, que está conosco. Deus o abençoe, Noril. Abriu aí a Bíblia. Vi então, quando ele desata o primeiro selo. Eu vou ler o verso 1. Vi quando o Cordeiro, Jesus Cristo, abriu um dos 7 selos, quebrou um dos selos, e ouvi um dos 4 seres viventes em volta do trono. E a voz era como voz de trovão, e ele disse: vem. Quando ele disse: vem, eis então um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. O que representa este cavalo branco? E com o cavaleiro com um arco na mão e com uma coroa vencendo e para vencer. Representa a igreja cristã entre o período 31 e 100. Por que 31? É o ano da morte de Jesus, quando Jesus morre e ele dá então condição para os selos serem quebrados, porque foi a sua morte que deu condição. Dali até o ano 100, o ano que morre o apóstolo João, aquela primeira igreja, uma igreja vitoriosa. Para você ter uma ideia, no ano 31 não havia nenhum cristão, porque Jesus não era cristão, Jesus era judeu. Jesus não era da igreja cristã, Jesus era da igreja judaica. Jesus nunca foi cristão. Jesus, ele sempre foi judeu, praticante do judaísmo. Os apóstolos também. Então, depois da morte de Estevão, no ano 34, a pregação vai para o mundo e, nesta época, por volta do ano 100, haviam 6 milhões de cristãos no planeta. É um número absurdamente alto. Além do que, o apóstolo Paulo diz que naqueles dias todo o mundo conhecia sobre Jesus Cristo. O evangelho foi pregado a todas as pessoas. Essa é a época do cavaleiro branco, com um arco na mão, que está vencendo e pronto para vencer. O branco representa a pureza e a fidelidade desta igreja, deste primeiro período do cavalo branco, à Bíblia, fidelidade à Bíblia, à palavra de Deus. Lembra do nosso estudo antigo? Eu até vou parar um pouquinho, porque você precisa me sugerir o próximo tema de estudos. Hoje é o estudo 12, o total é 17, só faltam 5. Terminando a nossa série confirmando a profecia, as profecias, qual será o nosso próximo estudo? Eu preciso de sugestões. Sem sugestões, o que eu vou fazer? Não vou fazer nada, vou descansar dias de segunda e sexta. Então, se você quer mais uma série, coloque, por favor, a sua sugestão.
A série anterior a essa, quando nós estudamos a série Palavra Viva e nós estudamos sobre a Bíblia, nós aprendemos, lembra que sempre tinha aquela pergunta, você crê na Bíblia? E você respondia, eu creio. E aí nós orávamos a fidelidade à Bíblia. Este primeiro período, representado no primeiro selo, a igreja vitoriosa era uma igreja fiel à palavra de Deus. No verso 3 e 4 está o segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, e ele era vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Este é o período do cristianismo entre o ano 100 e o ano 313. É a época da perseguição pelos imperadores romanos ou os Césares. Foi a época que a igreja sofreu uma grande perseguição do Império Romano, pagão ou império político. O sangue foi derramado, os cristãos eles eram levados lá para o Coliseu e eram jogados no meio das feras. Eles eram cobertos com couro de ovelha e soltos no meio de lobos, de cães, de animais selvagens para serem destroçados. Nesta época também foi uma época de muita discórdia, muita discussão e muita controvérsia dentro da igreja. Por isso é uma época em que foi lhe dado tirar a paz da terra. Não havia mais aquela união doutrinária. Os homens brigavam por doutrina. Nesta época começa o ensino de que Jesus foi o primeiro ser criado, que Jesus não era Deus. Começa o ensino também que o Espírito Santo é uma energia. Então foi uma época de discussão, de discórdia e de muita controvérsia. Vem então o terceiro selo, e o terceiro selo está no capítulo 6, versos 5 e 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Ouvi uma voz no meio dos quatro seres, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, não danifiqueis o azeite e o vinho. O terceiro selo, ele representa o período da igreja cristã entre o ano 313 e o ano 538 da nossa era. Foi uma época negra na história cristã, porque a fé se corrompeu. O bispo de Roma começa a dominar. Na realidade, quando você lê na Bíblia, cada igreja tinha um líder religioso, que nós podemos chamá-lo, porque o apóstolo Paulo chama de bispo. O bispo mais influente na igreja cristã, inicialmente, era o bispo de Jerusalém, a capital ali do império, vamos dizer, do reino judaico, onde Jesus viveu, nasceu, cresceu, teve o seu ministério e morreu. Então era o bispo de Jerusalém. Tiago, irmão do Senhor, era ele. Mais tarde, o bispo de Antioquia. Nesses dias, o bispo, o líder cristão mais influente, já era o líder de Roma. E Roma passa a dominar. Foi uma época de fome e miséria espiritual. Por isso que aqui, no verso 6, você vê a voz perguntando, como é que nós vamos vender? É 3 medidas, tudo muito caro, tudo muito difícil. Uma época de sofrimento, porque a fé foi se corrompendo. Eu quero dizer para você alguns exemplos da corrupção da fé cristã nesses dias. Por exemplo, em 313 é o famoso Édito de Milão. Nele, Constantino e Licínio, os imperadores, porque o Império Romano, por ser tão grande, se dividiu em dois. Uma parte dele, a capital, era em Roma, o chamado Império Ocidental, e a outra capital do Império Romano era em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, considerado Império Oriental. O imperador do Império Ocidental em Roma
era Constantino, e do Império Romano Oriental, lá em Constantinopla, ou Istambul, na Turquia, era Licínio, eles eram os imperadores. O Edito de Milão, é a ordem dos imperadores para os cristãos deixarem de ser perseguidos, para que tudo o que pertencia aos cristãos fosse devolvido a eles, para que eles tivessem tudo de volta, o seu dinheiro, suas posses. Pastor, mas isso foi algo bom? Não foi, isso foi em 313, 8 anos depois, em março de 321, é dado o decreto de adoração ao dia do domingo, que ninguém faça nada no venerável dia do sol. Decreto do imperador Constantino. Em 364, no concílio de Laodiceia, é a guarda, ali está guardo, está errado, a guarda do domingo, é a obrigação. Em 321, é o decreto de adoração no domingo. 364 é o decreto de guarda do domingo. Em 370 começa o culto aos santos. Então começa a ser adorado São Pedro, Santo Antônio, São Paulo, São João, São Vicente. E aí tem todos os santos, inclusive tem um santo para cada dia do ano. Isso é muito interessante. Todos os dias do ano tem um santo. E o dia 1º de novembro é o dia de todos os santos. Quais todos os santos? Todos os outros santos que não estão nos 364 dias do ano, porque existem mais de 365 santos. Em 370 começa o culto aos santos. Em 400 começa a oração pelos mortos. Você ora pela alma dos mortos. É ensino não bíblico, porque os mortos estão descansando, esperando a ressurreição. Você vai ver que são ensinos não bíblicos. Esse é o período negro da história cristã. Tem coisa pior. Em 530 começa o dogma do purgatório. Nós estudamos isso quando estudamos a ressurreição. O purgatório, ele não é um ensino bíblico, ele é um dogma da Igreja Católica, tá? O que é o purgatório? O purgatório, ele é um grande problema para todos nós que cremos na palavra de Deus e principalmente no ensino de Jesus o Salvador. Porque no dogma católico, quem morre e é bom vai para o céu. Quem morre e é mal vai para o inferno. Quem morre não é nem bom nem mal vai para o purgatório. No purgatório ele purga, ele paga os seus pecados. O purgatório não é um lugar bonito como o céu, nem é um lugar quente como o inferno. Então ele fica lá no limbo, num lugar escuro, frio, úmido, e ali ele purga os seus pecados, ele paga os seus pecados e sobe para o céu, certo? Com o passar do tempo, você viu a data do ensino do purgatório, é o ano 530. A partir desse ano, as coisas vão mudando e depois de algum tempo, não existe mais, acabou o ensino de céu e inferno, porque vai todo... De céu, sim. Inferno, não. Porque vai todo mundo para o purgatório e do purgatório sobe todo mundo para o céu. Portanto, não é necessário a morte de Jesus por mim. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso matar, roubar, estuprar, fazer tudo, porque eu vou para o purgatório. No purgatório eu pago os meus pecados, não preciso de Jesus Cristo e subo para o céu. Esse é o dogma do purgatório no ano 530, dentro do terceiro selo. Por isso, o selo, o cavalo negro, o período escuro. Depois vem então o quarto selo no verso 8, 7 e 8. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno, que no original é sepultura, tá? Sepultura. A ideia de inferno bíblico nós já estudamos, é a ideia de sepultura, 7 palmos para baixo da terra. E o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, 25% da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. O quarto selo é o período entre 538 e 1517. É o período de degradação
total. É o período de perseguição àqueles que seguiam a Bíblia. Foi o período de grande mortandade, de muita sepultura para homens e mulheres que professavam a verdadeira fé e não se submetiam aos enganos da igreja dominante. Então, aqueles que não aceitavam, eles eram perseguidos, e conforme o verso 8, este cavalo amarelo que era seguido pela morte e a sepultura, ele tinha autoridade de matar, e ele matou 25% da população, e isso é histórico, né? O Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição, e um pouco do que aconteceu nessa época. Em 938 é instituído o dia 2 de novembro como o dia de finados ou o dia dos mortos, porque dentro da religião romana, morto não morre, o morto fica vivo. Ou ele está no purgatório, que você tem que orar, porque para o inferno não vai ninguém. Ou ele está no purgatório para você orar por ele e ele subir para o céu, ou ele está no céu que você tem que orar para ele olhar para você. É o dia dos mortos, então a adoração a todos os mortos. Ensino não bíblico. Em 1184 é instituída a Inquisição. E a Inquisição cumpre exatamente o verso 8. Morte e sepultura atrás dela, e ela matou a quarta parte da terra pela espada, pela fome, pelas feras da terra, através dos seus instrumentos de tortura e etc. Você conhece a história da Inquisição? Se não, você digita www.google, pergunta lá o que foi a Inquisição e você vai ficar horrorizado. Né? Em 1184 já existia o chamado Tribunal do Santo Ofício, e depois foi instaurado um tribunal para perguntar, para inquirir, para saber se você professava a fé romana. E este era um tribunal que fazia perguntas, por isso é o Tribunal da Inquisição. O nome real é Tribunal do Santo Ofício. E ali eles fizeram a grande Inquisição, sendo que a Inquisição espanhola foi uma das maiores. Em 1190 começa um outro problema, que é a venda de indulgências. Eu vou voltar aqui com a câmera para explicar a venda de indulgências para você. O que é a venda de indulgências? A venda de indulgências é quando você compra o perdão dos seus pecados. Você paga através de dinheiro, cheque, cartão de crédito, terras, você compra a sua salvação. Não é necessário Jesus Cristo, não é necessário aceitar Jesus Cristo, é necessário uma doação. Tá? As indulgências são perdão, são indultos, são condições de você entrar no céu, sem a intervenção divina. Você compra o perdão direto da igreja. Isso começou em 1190. Em 1216 é instituída o maior centro de espionagem do mundo, chamada Confissão Auricular. Ou seja, para você ser perdoado, você tem que confessar o seu pecado a um homem, a um padre, e ele vai lhe dar o perdão. Deus já não lhe perdoa mais. Quem lhe perdoa é um homem, a chamada confissão auricular. Por que o senhor disse que é o sistema de espionagem? Porque eles sabem tudo que todo mundo fez. Contam para ele. Não, mas ele é obrigado a não contar para ninguém. E você ainda acredita em Papai Noel e doente. Certo? 1216 começa a confissão auricular. Em 1229 é proibida a leitura da Bíblia. 1229, quem lesse a Bíblia ia para a fogueira. E em 1563, um pouquinho depois do quarto selo, no Concílio de Trento é decidido que a tradição está acima da Bíblia. Por exemplo, a tradição católica diz sobre o purgatório. A Bíblia diz que não existe purgatório. O que vale? Vale a tradição e o purgatório. A Bíblia fica deixada de lado. Isso em 1563.
Tá certo? O cavalo amarelo. Aí vem o quinto selo, em Apocalipse 6, de 9 a 11, quando ele abre o quinto selo, debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentavam, clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhes disseram que descansassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos conservos e seus irmãos que iam ser mortos, igualmente como eles foram. Os santos debaixo do altar representam o período entre 1517 e 1798. 1798 é o final, é a ferida mortal. Guarda esse termo. Eu vou repetir e você anota na sua Bíblia. Ferida mortal contra o Império Romano espiritual, a Igreja Católica Apostólica Romana, dada por Napoleão Bonaparte e seu general Berthier, em 1798. Entre 1517 e 1798 é o período já da Reforma Protestante, e o povo de Deus clamando por justiça por todos aqueles que eram queimados, destroçados pelo Tribunal do Santo Ofício ou pela a Inquisição. O sangue, se você prestou atenção, ele está embaixo do altar do holocausto, o altar aonde era sacrificado o cordeiro, o carneiro, o bode, no sistema sacrificial que nós sempre temos que estudar. Em Levíticos, e agora 2 textos fora do Apocalipse para você te ajudar a entender, em Levíticos, no capítulo 4, Levítico capítulo 4, no verso 7, diz assim, Levítico 4, 7, também daquele sangue, isso mesmo, também daquele sangue porá o sacerdote sobre os chifres do altar do incenso perante o Senhor. Altar na tenda da congregação, mas não é esse, é o altar lá do Apocalipse. Todo o restante do sangue do novilho será derramado à base do altar do holocausto, que está na tenda da congregação. Este sangue é representado no Apocalipse, mais uma vez você vai ver o Apocalipse citando o tabernáculo de Levítico, que conforme nós estudamos é modelo do tabernáculo que existe no céu. João vê diante do trono de Deus no céu um altar de holocausto e embaixo o sangue dos mártires, aqueles que morreram na perseguição, e eles clamam. Pastor, esse negócio de morto clamar, esse negócio, isso é um simbolismo, meu irmão, que Gênesis capítulo 4, abre lá em Gênesis, isso é um simbolismo. Não tem morto clamando, porque morto não clama. Sangue também não clama. Isso é um simbolismo. Deus é o primeiro a usar esse simbolismo. Em Gênesis capítulo 4, verso 10, o Senhor diz a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: eu não sei. Isso eu estou lendo o verso 9. Eu não sou o tutor do meu irmão. Aí Deus diz: o que você fez? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Compreendeu o simbolismo do Apocalipse? O sangue do teu irmão clama da terra a mim. Este é o clamor daqueles que foram perseguidos pela igreja, pedindo que Deus faça justiça. E ali no verso 11, diz que eles receberam as vestiduras brancas. As vestiduras, o branco representa a pureza, a justiça de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você aceita Jesus, simbolicamente, você recebe vestiduras brancas, porque representa que a justiça de Cristo está cobrindo você e seus pecados. Sexto selo, Apocalipse 6, verso 12 e 13. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, veio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina e a lua como sangue. Marque esse texto. O céu negro como saco de crina e a lua como sangue. As estrelas caíram como pela terra como a figueira quando abalada por vento deixa cair os figos verdes. Este é o acontecimento do sexto selo. Em Mateus capítulo 24,
no famoso sermão de Jesus, o sermão escatológico, o sermão sobre os últimos acontecimentos. No capítulo 24, no verso 29, Jesus lança uma profecia, isso é antes do Apocalipse, tá bom? Em Apocalipse 24, 29, Jesus lança a seguinte profecia: logo depois da tribulação. Então, presta atenção, o quinto selo é o selo do quê? É o selo do povo clamando. O quarto selo é o selo da perseguição. Jesus disse, logo após a tribulação, os problemas daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará claridade, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Isso já ocorreu, tá? O sol escureceu no dia 19 de maio de 1780. Isso é história, não está na Bíblia essa data, mas você pode procurar. Marca na sua Bíblia, lá em Apocalipse, no capítulo 6, quando fala sobre o sol negro, no verso 12. 19 de maio de 1780. É um fenômeno. Pastor, escureceu o sol? É eclipse. Você sabe que eclipse pode ser calculada. Os planetas têm uma velocidade, as distâncias. Os cientistas calculam todas as eclipses. Não foi uma eclipse. Pela manhã, as vacas saíram do curral, os pássaros saíram dos ninhos. Por volta de 10 horas da manhã escureceu, sem lua, sem estrela, uma escuridão total. Uma escuridão tão grande, diz a história, que a pessoa não via uma folha branca de papel a 2 palmos do nariz. Eu vou dizer o que você vai encontrar quando buscar a informação, que a escuridão era algo palpável. Depois, aquela escuridão passou, o dia terminou normal e na noite de 19 de maio de 1780, anota aí, é o mesmo dia, naquela noite, a lua apareceu vermelha. Ah, pastor, tem essas luas cheias vermelhas. Esquece. Essa que você chama de vermelha é alaranjado escuro. É vermelha cor de sangue. Tá? É um fenômeno que os cientistas não explicam. E quando diz no verso 13 das estrelas caindo do céu, isso foi em 13 de novembro de 1833. Marca aí, 13 de novembro de 1833. Eram tantas estrelas caindo do céu que você conseguia, na época não havia asfalto, as ruas eram de terra, você conseguia achar uma agulha caída no chão, porque o céu ficou iluminado com a quantidade de estrelas cadentes. Isso é o cumprimento de Mateus 24, 29, dizendo que depois das tribulações, dos problemas, esses dois acontecimentos, e é também o cumprimento de Apocalipse 6, verso 12 e verso 13. Dali em diante, o capítulo 7. Bom, aí o verso 15 e 16 fala sobre a volta de Jesus. Nós vamos estudar mais à frente. E o capítulo 7, porque antes do 7º selo, há um capítulo inteiro explicando sobre o selamento. Tá? E esse é o nosso estudo da sexta-feira. Os 144 mil selados. Capítulo 7. O 7º selo está no capítulo 8, no verso 1. Quando o Cordeiro, veja que o Cordeiro, Jesus Cristo, abre os 7 selos. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Mateus, novamente. Eu estou indo meio rápido, eu sei, viu, gente? Mas é que o horário nosso, né? Mateus, capítulo 25, no verso 31, diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Mateus 25, 31 fala da volta de Jesus. Apocalipse 8, 1 diz que na abertura do selo houve silêncio no céu. É o momento, o 7º selo é a volta de Jesus. Mas o que significa meia hora? Quando você pega o princípio dia-ano, olha na tabelinha, cada dia um ano, você vai fazer o seguinte cálculo. Um dia tem 24 horas. Tá? Princípio, dia, ano. Um dia, que são 24 horas, representa 12 meses. 12 horas representa 6 meses. 6 horas representa 3 meses. 2 horas, 1 mês.
1 hora, meio mês, 15 dias, 2 semanas. 30 minutos, meia hora, 1 semana, 7 dias. Dentro do princípio dia-ano, você vai entender que é um período de silêncio no céu de 1 semana. O que acontece nessa 1 semana é o grande dia da volta de Jesus. É Jesus voltando com os seus anjos para nos buscar. Deixa eu voltar aqui. É o dia da volta de Jesus. Ele e todos os anjos voltando para buscar o ser humano. Esse período de silêncio no céu, Ellen White, profetisa da Igreja Adventista, no livro Primeiros Escritos, diz que é o período em que Jesus volta, salva, ressuscita, pega e leva para o céu os salvos. E este acontecimento é num período aproximado de 1 semana. Ele está voltando. Nós estamos muito próximos do 7º selo. Está você pronto para recebê-lo? Você percebe que os selos já foram abertos e agora falta abrir o 7º selo. Nós vamos estudar Apocalipse 7 na sexta-feira, mas Apocalipse 8, verso 1, está muito próximo. O 7º selo está muito próximo de ser aberto. Eu quero fazer uma pergunta a você e quero que você responda sinceramente para você. Se o 7º selo fosse aberto agora, você estaria salvo? Pense. Feche seus olhos. Bondoso Deus, obrigado. Obrigado pelo Apocalipse, obrigado pelos ensinamentos, obrigado pela Bíblia. E tem misericórdia que ao abrir o 7º selo, todos nós que estamos participando dessa live, estejamos prontos para encontrar o nosso Salvador. Atende a nossa oração, abençoa cada um. É o que eu peço por Jesus. Amém. Deus abençoe você. Deixa eu voltar aqui para falar com você. Que Deus lhe dê uma noite de descanso reparador. Amanhã é terça-feira, na quarta-feira à noite não tem live. Só que aí é sobre o Sermão da Montanha e eu estarei transmitindo lá da igreja, Dr. Laurino, e eu gostaria muito de ver você conosco aqui na live. Tá bom? Prepare-se, Jesus está voltando. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe a todos vocês.